Outro dia eu escrevi um artigo falando, brincando com a ideia de que a gente foi a Marte e descobriu uma outra tecnoespécie. Nós somos uma tecnoespécie, a única conhecida no universo. É por isso que as pessoas batem tanto na parede. Porque a gente não tem termos de comparação. Mas se a gente, eu estou aqui numa região serrana do Rio e eu, por acaso, podia para frente de uma casa que tem 2 cavalos. Esses 2 cavalos, quer dizer, eles são, a taxa de escravidão que eles têm, da genética deles, é gigantesca. Um cavalo, ele nasce e assim, as opções que ele tem para fazer uma mudança na vida dele, né, são muito baixas. Eles não têm muita opção. Eles passam o dia todo comendo, né, come, faz um cocô, faz um xixi, vai para um lado, vai para o outro. Então a vida do cavalo é uma vida que a taxa de abertura, de diferenciação em relação à existência é muito baixa. O ser humano é uma espécie, comparada com os outros animais, que tem uma taxa de independência em relação à genética muito maior. Obviamente que tem limitações, mas é muito maior. E aí temos a necessidade de definir determinados parâmetros para que a gente lide com essa liberdade. Tem um conjunto de decisões que precisam ser tomadas para que a gente possa definir, né? O que a gente vai fazer da nossa vida? Quem somos? Qual é o critério que eu tenho para validar as coisas que são verdadeiras? Então, temos aí uma série de perguntas que precisam ser respondidas, e essas perguntas de uma tecnoespécie aberta, elas é o que a gente chama de filosofia. Eu diria para vocês o seguinte, digamos que a gente daqui a algum tempo consiga descobrir uma outra espécie no universo, em outro planeta muito distante, que é uma tecnoespécie também, que tem discos voadores, que tem lá, sei lá, uma civilização que constrói tecnologias. Essa civilização que constrói tecnologias nesse planeta não sei aonde, terá em algum momento que fazer discussões filosóficas. Porque existe uma decisão que cada pessoa que nasce para poder decidir o que você vai fazer. Você vai ser o quê? Vai trabalhar onde? Que tipo de vida você vai levar? Né? Vai se casar? Vai ter filho? Não vai ter filho? Né? Que tipo de conduta você vai ter? Como você vai lidar com os outros? Como é que você vai se relacionar com os outros? Que tipo de sociedade você acha mais adequada? Né? Então tem uma série de perguntas que precisam ser definidas. O que acontece é que elas são definidas. Independente da sua vontade ou não, elas são definidas. A única diferença entre as pessoas é o nível de consciência que as pessoas têm das respostas que ela foi dando ao longo da sua vida. A pessoa, de alguma forma, recebeu essas respostas, adotou ou não essas respostas, questionou ou não essas respostas, articulou bem ou mal essas respostas. E aí, quando a gente, às vezes, isso acontece muito, né? Na aula, em lives e tudo, quando eu começo a falar de filosofia, as pessoas falam assim, pô, vamos falar de uma coisa prática. E eu digo, olha só, peraí, não vamos entrar no mimimi do Platão, que colocou a questão entre a dicotomia entre teoria e prática. Não existe isso. Existe planejamento e operacional. O planejamento é o que vem antes do operacional. A filosofia é o que vem antes do operacional. A teoria é o que vem antes do operacional. A metodologia é o que vem antes do operacional. Então, filosofia, teoria, metodologia e o operacional, tudo são atividades práticas para que a gente possa viver melhor. Então, não vamos confundir prática com operacional. São 2 coisas diferentes. Prática é aquilo que é eficaz. Prática no sentido de eficácia. O que é eficaz? Se eu tomo decisões, se eu faço um planejamento adequado, isso é extremamente eficaz. E aí as pessoas confundem eficaz, aí tudo que é pensar um pouco não é eficaz. Vamos trabalhar, vamos tocar o barco e não vamos refletir sobre o que a gente está fazendo. Porque aí tem uma linha de raciocínio que é o pragmatismo radical,
que é fazer, 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 fazer e não pensar nada. Por que o tema filosofia está aqui na Bimodais e a gente está trazendo essa discussão que não é uma digressão do Nepô? O que está acontecendo? Nós estamos entrando numa civilização em que o grau de liberdade que nós teremos será muito maior do que a civilização passada. Esse grau de liberdade maior vai exigir necessariamente que essas 5 questões filosóficas sejam cada vez mais aprofundadas, mais refletidas, para que as pessoas possam viver nesse mundo mais aberto. Quer saber quais são as perguntas? As 5 perguntas básicas? Vamos lá. Como nós organizamos um sistema filosófico? Essa é a primeira pergunta. Quem somos? Quem somos? Quem é a nossa espécie? Como devemos viver? Como saber o que é mais verdadeiro? Como devemos levar a nossa vida individual? Como devemos levar a sociedade, a vida em sociedade? São cinco questões que criam um sistema filosófico, e é esse sistema filosófico que é uma bússola que vai guiar a vida de cada pessoa e vai guiar as sociedades. Quanto mais a gente se aprofundar nisso, quanto mais a gente refletir sobre isso, e quanto mais a gente se aproveitar dos bons ensinamentos dos pensadores passados, mais a gente vai poder se aproveitar e lidar melhor com a vida, né, aberta e cada vez mais aberta em função dessas mudanças que estão acontecendo. Então, eu vou te convidar para vir para a melhor escola de futurismo do Brasil, que é a Bimodais. Nós estamos entrando na 5ª imersão. Você pode aproveitar dezembro todo e ainda ficar até junho, e também já chamando o pessoal, tanto o pessoal interno da escola como o pessoal externo, para ser afiliado. Entra na Eduz, se cadastra na Eduz e pede para ser afiliado. Já tem um nome para você entrar e se afiliar ao curso, e cada aluno que você trouxer, você ganha R$200. De repente, só você convidando os amigos, você já paga a imersão e fica aqui fora de Matrix, se desintoxicando. Me manda um zap se você tiver dúvida, 99608-6422, vou repetir, 21-99-608-6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero ser bimodal.